Bem-vindo à nossa terceira aula. Hoje, nós estudaremos a parte de memória secundária ou de massa, que é a memória responsável por armazenar dados. Muito bem. Quem vem a ser a memória secundária ou memória de massa? É toda aquela que permite a gravação, diferente da memória principal, também conhecida como memória primária. O que nós tínhamos na memória primária? Relembrando, tínhamos a memória RAM, ROM e cache, na qual a memória RAM e cache apenas armazenavam temporariamente os dados, que eram perdidos assim que você desligava o computador ou reiniciava o mesmo. Já a memória ROM era uma memória que vem de fábrica, ou seja, qualquer uma dessas memórias não gravavam, não fixavam o dado escolhido pelo usuário. Você conseguia, através da CMOS, armazenar o dado, mas sim porque tinha uma bateria que mantinha aquela informação na memória. Agora, uma gravação direta, você não tinha. Você vai conseguir aonde essa gravação direta? Através das memórias secundárias. Então, vamos iniciar com uma memória secundária muito utilizada atualmente, que é o CD. Então, vamos estudar o CD-ROM. CD. Muito bem, o que significa CD? CD significa Compact Disc, ou seja, uma unidade de armazenamento gravada de forma ótica na linguagem digital. Então, essas observações são importantes a nível de questão. Então, uma unidade óptica que utiliza diretamente a linguagem digital. E o que vem a ser a linguagem digital? Relembrando, a linguagem digital é aquela baseada nos bits, ou seja, 0 e 1. Muito bem. Quando falamos em CD, pensamos logo em sua capacidade. Qual é a capacidade de uma unidade de CD? As unidades de CD variam de capacidade dependendo do modelo. Hoje nós temos CDs em mídia de cartão, nós temos CDs em mini disc, nós temos os CDs convencionais, o que faz variar de 10 a 800 megabytes, sendo que o padrão para cálculo 650 megas. Então, qualquer questão que venha pedir um cálculo baseado no armazenamento de CD e não indique sua capacidade, utilize o padrão 650 megas. E os discos mais utilizados atualmente possuem capacidade de 700 megabytes. Essas unidades, as unidades de CDs, se dividem em CD-ROM, CDR e CDRW. Na qual cada uma tem sua característica. O CD-ROM, por exemplo, ele tem a característica de já possuir dados e ele não aceita a gravação pelo usuário. Muito bem, se ele já possui dados e não aceita a gravação pelo usuário, ele seria o quê? Um dispositivo de entrada, saída ou entrada e saída? Bem, se ele já possui dados, então os dados só são lidos. Se eles só são lidos, eles só entram no computador. Se só entra no computador, o CD-ROM é um dispositivo apenas de entrada. Já o CDR e o RW, então esse aqui é a entrada, porque já vem gravado. Já o CDR é conhecido também como CD virgem. É aquele CD que aceita a gravação do usuário. Agora, ele tem uma característica interessante. Ele não regrava, ele só grava. Você pode gravar várias vezes. Enquanto tiver espaço na unidade, você pode gravar. Porém, uma vez que essa unidade esteja cheia, você não consegue apagar ou substituir o dado que existe nela. Então, o CDR é uma unidade que permite gravação. Se ela grava, agora nós já temos dois fluxos. Ela pode ser lida e também pode ser gravada. Então, ela é um dispositivo de quê? É um dispositivo de entrada, porque quando é lido, entra com a informação no computador, e saída. A informação sai do computador para ser armazenada nela. Então, CDR, dispositivo de entrada e saída. E o CDRW? O CDRW, ele já tem uma característica interessante. Ele permite a regravação, ou seja, você pode apagar os dados contidos nele ou substituir os dados dele. Muito bem. Isso é uma característica que também permite o quê? Permite a entrada e saída de dados. Então, o CDRW se caracteriza pela regravação
e pertence ao grupo de dispositivos de entrada e saída. Muito bem. Agora, por que ele é visto como uma unidade óptica digital? Vamos ver isso. Nós temos a mídia de CD. O que vem a ser a mídia de CD? O disco propriamente dito. Esse disco, quando gravado, recebe um bombardeio de raios lasers que fazem microfuros no disco. Então, na verdade, o que acontece numa gravação? O disco é todo microperfurado. Ao ser colocado numa leitora, na leitora ótica, quem vem a ser a leitora ótica? O drive de CD. É enviado um laser. Aonde o laser não encontra o furo, ele volta com determinada potência que indica 1. Quando ele encontra esse microfuro, ele volta com outra potência menor que indica o 0. E aqui nós temos quem? A linguagem binária, a linguagem baseada em 0 e 1, também conhecida como linguagem digital. Então, é assim que funciona uma unidade de CD-ROM. Ela é microperfurada e na sua leitura é enviado um feixe, e esse feixe, voltando com uma potência maior, indica 1, voltando com uma potência menor, indica o 0. Tudo bem, baseado em luz, porque o laser é um sinal luminoso, por isso óptico digital. Agora que já conhecemos as mídias, a forma de gravação, sua capacidade e seus modelos, vamos falar um pouco sobre os acionadores de drive, acionadores de CD. Bem, o que é um acionador de CD? Um acionador de CD é o drive propriamente dito. Vamos falar sobre o drive. O drive de CD. Muito bem. É importante observar a diferença entre drive e drivers. Na informática, o nome drives se relaciona a softwares de instalação. Então, sempre que você está falando em drivers, são os softwares de instalação. Drive da impressora, aquele programa que permite instalar a impressora. Drive do scanner, programa que permite instalar o scanner. E quando nós falamos de drive, significa o quê? O dispositivo acionador. Um drive de disquete, um drive de CD, um drive de DVD. Então, é um dispositivo capaz de ler e gravar na unidade. Muito bem. Agora nós temos, no caso do CD, algumas diferenças em relação aos drives. Nós temos drives com apenas um fator de velocidade, por exemplo, 8x, 52x, 48x. Nós temos drives com 3 fatores de velocidade. Exemplos: 8 por 4 por 32, 52 por 48 por 32. Vamos estudar agora a diferença entre esses componentes. Quando você tem apenas um fator de velocidade, significa que esse drive é um drive leitor de CD. Então ele tem a capacidade apenas de ler um CD. Agora, qual a diferença de um de 8x por 52x por 48x? Bem, é simples observar que se trata de velocidade. Então nós temos um drive de maior velocidade, um drive de menor velocidade, um drive de velocidade intermediária, porém todos os três são o quê? São drives de leitura. Agora, que fator nós temos nessa velocidade? É muito comum em questão de prova eles perguntarem qual a diferença em 8 para 52x. Não, nós sabemos que é velocidade, porém velocidade quê? Bem, nós temos diferença real na velocidade de leitura de dados em relação a áudio. Um exemplo clássico: ao colocar para tocar um CD de música padrão numa dessas unidades, ela vai tocar numa velocidade x, ou seja, uma velocidade 1x, a velocidade x. Então não vai haver diferença se você botar uma música para tocar na 8, botar na 52 ou botar na 48. Ela vai tocar na mesma velocidade. Então, em relação a áudio, a leitura se mantém a mesma velocidade. Porém, quando você trata de dados, a com maior velocidade tem a transferência melhor. Se você bota para instalar o Windows 98, por exemplo, numa 8x e coloca para instalar uma 52x, qual que vai fazer a instalação mais rápida? A de 52x. Então existe essa relação.
Então, esse aqui, ó, é 52 vezes mais rápido no que se trata a dados do que áudio. Muito bem. Passando para um próximo fator. O que significa esse X? Esse X, ele trata diretamente da taxa de transferência do CD. Então, cada X do CD equivale a 150 kilobytes por segundo. Então, questões que dizem qual a taxa de transferência de uma unidade de 8x? Muito bem, qual a taxa de transferência de uma unidade de 8x? 8 vezes 150. Quanto dá 8 vezes 150? 1.200 kilobytes por segundo. E 1.200 kilobytes por segundo é igual a 1,2 megabytes por segundo. Então, na verdade, uma unidade 8x consegue transferir aqui 1,2 megas por segundo de informações. Como questões de prova utilizam essas informações de velocidade? Vamos ver aqui. Um exemplo. Qual tempo? Então, qual tempo é gasto para gravar 400 megas a 8x? Então, uma questão desse tipo, como deve ser desenvolvida? Muito bem. 8x, 8 vezes 150, que nós já conhecemos, 1,2 megabytes por segundo. Então, na verdade, eu tenho ali uma unidade de 1,2 megas por segundo. Quantidade de dados a serem gravados, 400 megas. Como descobrir o tempo dessa gravação? 400 divididos por 1,2. Muito bem. Mega com mega vai ser cortado e a resposta será dada em quê? Em segundos. Beleza. Então já conhecemos os dados relacionados às unidades leitoras de CD. Vamos conhecer agora os dados relacionados às unidades gravadoras de CD. Nós temos aqui dois exemplos de gravador de CD. O primeiro, no qual nós temos as taxas de 8, 4 e 32x. E o segundo, que nós temos 52, 48 e 32x. Muito bem. Quem será responsável por ler, quem será responsável por gravar e quem será responsável por regravar essa unidade? O maior valor é o valor relacionado à leitura de dados. Então, qual o maior valor da primeira? 32. Então, é correto afirmar que nessa unidade a taxa de leitura é de 32x. Qual o menor valor? O menor valor é 4. Então, o menor valor ele se retrata a taxa de regravação. Então, ele regrava a 4x. E o valor intermediário é o valor de gravação. Então, ele grava 8x. Então, uma unidade que grava 8, regrava em 4 e lê 32. Já no exemplo de baixo, o que nós temos? 52 por 48 por 32. Maior valor, valor de leitura. O menor valor é o valor de regravação. E o valor intermediário é o valor de gravação. Se por acaso nós tivéssemos uma unidade onde 52x e 48 nos valores, o que nós teríamos? Uma leitura e uma gravação na mesma velocidade e uma regravação a 48x.
Outra questão de prova relacionada a isso, além de identificar quem grava, quem lê e quem regrava, é qual mídia, ou seja, qual CD, qual disco deve ser utilizado a cada velocidade dessas. Então, vamos relacionar o 52/48 por 32 como exemplo. Estou observando essa unidade gravadora. Na taxa de 32x, qual mídia deve ser utilizada? Bem, 32x não é velocidade de regravação? Qual é a mídia responsável por regravar? A mídia responsável por regravar é a mídia de CD RW. Então, na velocidade de 32x, devem ser usadas as mídias RW. 48x, qual mídia deve ser utilizada? A mídia R. Essa questão também pode ser feita ao contrário. Qual velocidade utiliza a mídia RW no exemplo? Então, mesmo fator. Bem, qual velocidade utiliza a mídia RW? RW não é a mídia que regrava? Vou até o exemplo e observo. Qual a velocidade de regravação? Regravação não é 32x? Então, vai ser utilizada a mídia RW na velocidade de 32x. Então, aqui nós temos várias questões já incorporadas a essas unidades de CD-ROM. Agora, vamos conhecer um drive que utiliza 4 velocidades. Não 3, mas 4 velocidades. Vamos observar aqui o exemplo dele. Então, olha lá. 52 por 48 por 32 por 16. Bem, agora nós temos um drive que não utiliza uma, nem 3, mas sim 4 velocidades. Esse drive é conhecido como combo. E o que o drive combo é responsável? Ele é responsável por gravar CD. Então ele tem um gravador de CD nessas 3 velocidades. E também é responsável por ler DVD. Então, uma unidade que permite a gravação de CD e a leitura de DVD. Agora, vamos falar sobre o DVD. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre isso. O que vem a ser um DVD? O DVD, hoje conhecido como disco versátil digital, versátil por quê? Porque permite a gravação de vários tipos de dados dentro dele. Hoje você pode gravar música, hoje você pode gravar jogos, programas, arquivos em geral. Então, conhecido hoje como versátil porque aceita qualquer gravação. Antigamente, quando foi lançado, era conhecido como disco de vídeo digital. Por que disco de vídeo digital? Porque, primeiramente, ele foi colocado no mercado para armazenamento de vídeo. Hoje é que ele armazena qualquer tipo de mídia. Muito bem. Agora, características relacionadas ao DVD. O DVD, ele tem capacidade de armazenamento que varia de 4.7 GB a 17 GB. Então, nós podemos observar que a capacidade de armazenamento de um DVD é bem superior ao armazenamento do CD. Sua taxa de transferência, ou seja, cada X do DVD, pode armazenar até 1.352, transferir. Ele pode transferir até 1.352 kilobytes por segundo. Agora, essa taxa varia. Ela varia de 1.352 a 1.358 kilobytes por segundo. Então, podemos observar que, além da capacidade do DVD ser bem superior ao do CD, sua taxa de transferência também acompanha essa relação. Então, questões como essa que eu vou citar agora. É correto afirmar que uma unidade de CD 16x tem a mesma velocidade de transferência de uma unidade de DVD 16x? Essa questão estaria correta? Uma unidade de CD 16x tem a mesma capacidade de transferência de uma unidade de DVD 16x. Não, está errada. Enquanto 16 do CD equivale a 16 vezes 150
kilobytes por segundo. A do DVD equivale a quanto? 16 vezes 1.352 kilobytes por segundo. Logo, a unidade DVD ela tem uma capacidade de transferência muito superior a quem? A capacidade de transferência do CD. Então, estaria errada essa questão. Agora que nós já conhecemos as unidades, sabemos suas características, vamos conhecer um pouquinho delas. Observem esses exemplos. Aqui nós temos um mini CD, nós temos um disco de DVD, nós temos um disco de CD padrão, com armazenamento, nesse caso, o armazenamento dele é de 650 megas. Temos um outro modelo com 700 megas. E temos a unidade. Essa unidade que está aqui é uma unidade combo. Ela permite tanto ler o DVD quanto gravar o CD. Agora que já conhecemos essas mídias ótico-digitais, vamos conhecer um pouquinho das mídias magnéticas, com leitura analógica. Então vamos para a mídia magnética. Bem, quando se pensa em mídia magnética, o que vem à cabeça? O disquete. Então vamos iniciar pelo disquete. Disquete. O disquete é um dispositivo de entrada, saída e entrada e saída. Bem, o disquete permite tanto a leitura quanto a gravação de dados. Então ele tem um fluxo de entrada e saída, logo é um dispositivo de entrada e saída. É necessária a utilização de um drive para ler o disquete? Sim, é necessário. Então existe também o drive de disquete. Agora, é muito comum, questão de concurso, se referir ao disquete como FD. Então nós temos aqui o FD. Então, o que é FD? Nada mais é do que o disquete. E a unidade de disquete é conhecida como FDD. FD, flop disk, disco flexível, disco de disquete. E FDD, flop disk drive, drive de disco flexível, ou seja, o drive de disquete. Agora, qual a relação, como isso é pedido em concurso? Como é feitas as questões relacionadas a disquete, a essa unidade de armazenamento? Vamos observar agora a diferença e os modelos de disquete. Então nós temos aí, hoje, no mercado, os disquetes de 3,5 polegadas. Esses disquetes de 3,5 se subdividem em dois modelos. Um modelo de dupla densidade e um modelo de alta densidade. Não confunda este HD de alta densidade, high density, com hard disk. Então há uma diferença. Esse modelo HD está relacionado a disquete. A diferença de um para o outro. O modelo DD ele tem capacidade de armazenar 720 kilobytes, enquanto que o modelo HD armazena 1.2 megabytes. Então, questões relacionadas à capacidade. É correto afirmar que os modelos de alta densidade armazenam mais do que os modelos de dupla densidade? Correto. Agora, a diferença física de um disquete de alta para um disquete de dupla densidade. O disquete de dupla densidade, ele possui apenas uma janelinha, enquanto que o de alta densidade possui duas janelinhas. Essa janelinha comum aos dois é conhecida como janela de proteção. O que vem a ser a janela de proteção? A janela de proteção, ela permite ser aberta ou fechada. Então você pode abrir e fechar quando for necessário. Uma vez aberta, o disquete está protegido. O que significa o disquete estar protegido? O disquete está protegido significa que você não consegue inserir, remover ou alterar qualquer dado interno do disquete. Então não é possível gravar no disquete, não é possível apagar o disquete e não é possível alterar o conteúdo do disquete.
Só é possível a leitura do disquete. A leitura é possível. Então, uma vez que ele esteja aberto e protegido, você não apaga, você não grava, você não altera e você também não pega vírus. Porque o vírus é um software. Como é que o software vai entrar no disquete se a capacidade de gravação dele está bloqueada? Então, aberto, o disco está protegido. E fechado? Se eu fechar a janelinha, o disquete passa a ficar desprotegido. Uma vez desprotegido, esse disquete pode ser alterado, esse disquete pode ser apagado e esse disquete pode ser gravado. E ele agora está vulnerável a quê? Ele agora está vulnerável a ataque de vírus, porque o vírus é um software e uma vez que esse disquete grava, esse software pode entrar dentro dele. Muito bem, então já conhecemos a janela comum aos dois disquetes. Agora, e essa janela aqui? Bem, essa janela é uma janela que indica que o disco tem alta capacidade de armazenamento. É a janela que indica que ele é uma unidade de alta densidade. Então, já foi questão de prova se colocar os dois desenhos e perguntar qual das unidades é uma unidade de alta densidade? Unidade A ou unidade B? Então, olha só. Qual unidade de alta densidade? A unidade B. Por quê? Porque ela possui a janela de capacidade. Muito bem. Agora que já conhecemos a capacidade de armazenamento dos disquetes 3,5, já conhecemos suas diferenças físicas, vamos falar agora sobre como funciona o armazenamento no meio magnético. Uma unidade magnética ela é formada por trilhas e setores. Muito bem. Para que serve uma trilha? A trilha serve para posicionar a cabeça de leitura da unidade para que essa cabeça possa ir lendo os dados que estão contidos na unidade. Então, a trilha é responsável pelo posicionamento da leitura. Nós podemos fazer uma analogia com os antigos discos de vinil, no qual você tinha aqueles sulcros, era colocada a agulha sobre o sulcro e ele ia lendo o quê? Ia lendo a música. Através de quê? Através do caminho, através do sulcro do disco. Aqui nós temos algo parecido, que são esses sulcros, só que magnéticos. Não são físicos, são magnéticos. Sobre eles nós temos o seguinte, nós temos os setores. E o que vem a ser os setores? Os setores é o local onde está propriamente a gravação da informação. Então, cabeça de leitura vem e vai lendo o quê? Vai lendo os setores do disco. Então, uma unidade magnética é formada por trilhas e setores. Muito bem. Há muito tempo atrás, nós tínhamos outras unidades de armazenamento na forma de disquete que possuíam capacidades e tamanhos diferentes. Nós tínhamos as unidades de 5 1/4. Então vamos falar um pouco sobre essa unidade de 5 1/4, que também cai em prova de concurso. A que nível cai em prova? Mas é uma unidade que não é mais utilizada. Bem, ela é colocada a nível comparativo, para fazer comparações com a unidade de 3,5. Então a unidade de 5 1/4 também se dividia em dois modelos. O modelo de dupla densidade e o modelo de alta densidade. Agora, a capacidade do modelo de dupla densidade era de 360 kilobytes, enquanto que o de alta densidade, 1.2 megabytes. Como isso é colocado em questão de prova? Bem, uma questão comum. É correto afirmar que unidades de 5 1/4 HD tem maior capacidade de armazenamento do que uma unidade de 3,5 DD? Então vamos analisar essa questão. 5 1/4 HD armazena 1.2 megabytes. 3,5 DD armazena 720 kilobytes. Logo, mega e quilo. Quem armazena mais? Mega. Então, essa unidade, ou seja, essa questão, ela indica a unidade correta. Olha só, 5 1/4 realmente armazena mais do que o quê? Do que 3,5 quando
está com alta densidade. Ele está comparando uma alta densidade com uma dupla densidade. Porém, se você pega uma questão no qual é colocado o seguinte: é correto afirmar que unidades de 5 1/4 armazenam mais do que unidades de 3,5? E agora, vamos analisar essa questão. Será que é correto? 5 1/4 DD armazena 360 kilobytes. 5 1/4 HD armazena 1.2 megabytes. 3,5 DD armazena 720 kilobytes. 3,5 HD armazena 1.44 megabytes. Então vamos observar. É correto afirmar que, em geral, as unidades de 5 1/4 armazenam mais do que 3,5? Não. Nesse caso, a questão está errada. Por quê? 5 1/4 DD, 360. 3,5 DD, 720, o dobro. E aqui nós temos, no 5 1/4 HD, 1.2 megas, enquanto que no 3,5 HD, 1.44 megas. Logo, em geral, as unidades de 3,5 armazenam mais do que as de 5 1/4. As unidades de 3,5 armazenam mais do que as de 5 1/4. Nessa questão, só está correto porque ele comparou um HD com DD. Agora, quando você compara em igualdade, o 3,5 tem uma capacidade superior. Bem, vamos agora conhecer uma outra unidade de armazenamento magnético. A unidade de HD. Mas esse HD não é HD de alta densidade, mas sim HD de disco rígido, disco fixo, conhecido também como Winchester, hard disk. Então vamos conhecer agora o hard disk. O HD. O HD, ele é formado por trilhas, clusters e cilindros. Se caracteriza por ser a unidade de leitura e gravação com maior velocidade e maior capacidade no computador. Muito bem. Nós já conhecemos as trilhas, que são aqueles sulcros magnéticos responsáveis por posicionar a cabeça de leitura no disco. Agora, o que vem a ser um cluster? Bem, esse dado nós não tínhamos no disquete. Então, uma questão. Que unidade possui trilhas, clusters e cilindros? Uma unidade de CD? Uma unidade de DVD? Uma unidade de disquete? Ou uma unidade de HD? HD. Qual unidade que possui trilhas e setores? Unidade de disquete. Qual das unidades é uma unidade ótica? O HD, o disquete ou o DVD? O DVD. Então, há uma diferença real entre esses dispositivos. Agora vamos ver. Um cluster. O que vem a ser um cluster? O cluster é a menor unidade de alocação em disco. Então, não há nada menor para a gravação do que um cluster. Agora, é necessário algumas observações sobre o cluster. Um cluster só pode receber um único dado. Então, cada cluster recebe apenas um dado. E quando você prepara a unidade de HD, é necessário, nós vamos conhecer isso melhor quando estudarmos o sistema Windows, é necessário você fazer duas coisas. Primeiro, particionar a unidade. E segundo, formatar a unidade. Vamos entender um pouquinho sobre particionamento e formatação para que possa ser estudado o cluster. Quando você tem uma unidade de HD, na verdade você tem um hardware de entrada e saída, responsável pelo quê? Pela memória secundária, por gravar dados, gravar e ler dados. Muito bem. Supondo que esse hardware tenha uma capacidade de 80 GB. Então, 80 GB de armazenamento. Uma vez detectado pelo setup da máquina, uma vez que a placa entenda esse hardware, saiba que ela existe, é necessário preparar esse hardware para receber a parte lógica, ou seja, receber os dados, os softwares. O primeiro passo é dizer para o sistema em quantas partes
esses 80 GB serão divididos? Muito bem, eu posso dividir em várias partes ou eu posso dizer para ele, não, eu quero esses 80 GB em única parte. Então, o particionamento, além de permitir dividir ele em partes, é necessário para que ele receba também um nome lógico. Porque o nome de hardware nós já conhecemos, o HD. Agora, quando você está dentro do teu sistema, dentro do Windows, não aparece lá HD, aparece o quê? Unidade C, ou uma unidade D, ou uma unidade E. Depende se ele foi dividido, se você tem mais do que um HD. Então, o particionamento, além de permitir você dizer, eu quero usar todos os 80 como uma única unidade. Eu quero pegar esses 80 e dividir como duas unidades. Ele também é responsável por dar o nome lógico da unidade. C, D e etc. Quando você particiona, você escolhe um modelo de particionamento. E esses modelos de particionamento, eles são relacionados a tipos de sistemas de arquivo. Onde nós temos alguns sistemas de arquivo. O que são sistemas de arquivo? São informações necessárias para o disco, saber qual o tamanho do seu cluster, qual a capacidade de armazenamento em cada cluster ele vai ter, qual vai ser a relação de segurança na hora de você ler ou gravar arquivos, qual a compatibilidade de sistema que ele vai ter. Ah, ele serve para Windows 95, ele serve para Windows 2000, ele serve para Linux. Então, quando eu particiono, além de dizer o formato, o tamanho, eu também digo para ele, olha, vai ser trabalhado determinado tipo de arquivo aqui dentro. Então, o sistema de arquivo pode ser o seguinte. Eu tenho sistemas FAT16. Eu tenho sistemas FAT32. Eu tenho sistemas NTFS. Eu tenho o sistema EXT3 e o sistema SWAP. Rodrigo, existem outros sistemas que podem ser utilizados para particionamento em disco? Existem. Agora, a nível de prova, esses aqui são os usuais. Então, qual seria a diferença de FAT16, 32, NTFS, EXT3 e SWAP? Muito bem. O FAT16 era um sistema utilizado no DOS, Windows 95, pode ser utilizado também no 98. Agora, a característica que vai diferenciar, principal a nível de prova, o FAT16 para o FAT32 é o tamanho do cluster, ou seja, a área de gravação dele. Vamos supor que tem um setor de gravação e ele tem várias unidades de alocação, ou seja, caixinhas onde serão gravados dados. Qual o tamanho de cada caixinha dessa? Bem, o tamanho de cada caixinha dessa vai variar do sistema de arquivo que você escolheu e do tamanho total da unidade. Agora, a nível de prova, o que deve ser observado? Deve ser observado principalmente o sistema de arquivos que você utilizou. Então, vamos ver a relação do sistema de arquivos com o cluster. Muito bem. Os sistemas de arquivos mais antigos, por exemplo, o FAT16, ele utilizava um cluster muito grande. Supondo que eu tenha aqui um cluster de 32K, como exemplo. Cluster de 32K. Eu quero gravar nesse sistema de arquivos, que possui um cluster de 32K, um dado com 2Ks. 2K de informação. 2 KB de informação. Então o que vai acontecer? Esse dado vai cair no cluster e vai utilizar desse cluster 2K. Sobrando do cluster quanto? Sobrando do cluster 30 KB. Porém, nós temos uma outra característica no cluster. O cluster, ele só aceita um dado. Então, cada cluster só aceita um único dado. Então, se entrou um dado de 2K, nesse cluster já fechou. Ele só aceita um dado. Aí, esses 30K? Esses 30K vão ficar desperdiçados. O próximo dado, mesmo que o outro dado seja de 4K, ou 5K, ou 10K, ele vai entrar no cluster seguinte. Que também pode desperdiçar se o cluster for maior, ou não. Por isso, se o dado for maior que o cluster, não tem problema, ele é dividido em vários clusters. Agora, se o cluster for maior que o dado, o cluster vai ser desperdiçado. Então, o que vai ocorrer se eu optar por usar sistemas de particionamento mais antigos? Vai ocorrer que o resultado final
será um desperdício no meu armazenamento. Então eu tenho uma unidade de 80 GB, que na verdade, ao ir gravando, eu vou desperdiçando dados e eu vou ter um valor final menor nessa unidade. Então vai me sobrar menos espaço na unidade. Ao contrário, se eu utilizar um sistema de partição mais moderno, que nós vamos conhecer, o que vai ocorrer? O cluster vai diminuir de tamanho, então quanto menor o cluster, menor o desperdício. Então, desperdiçando menos, o que eu tenho? Eu vou ter um espaço final maior, porque vai me sobrar mais espaço para a gravação de dados. Então, esse cluster aqui, o FAT16, era um cluster grande. Então, um cluster que tinha um desperdício maior. Era utilizado no Windows, no DOS, no Windows 98, no Windows 95. Já o FAT32. O FAT32, ele foi implementado a partir do Windows 95, segunda edição, que era conhecido como OSR. Utilizado também no Windows 98, no Windows Millennium, no Windows XP e outras versões de sistema. NTFS. O NTFS é um sistema de particionamento que consegue chegar no menor tamanho de cluster. Então, qual sistema de particionamento consegue chegar no menor tamanho de cluster? O NTFS. E qual seria esse tamanho? Bem, o menor tamanho de cluster é 512 bytes. Qual o menor tamanho de um cluster? 512 bytes. Qual sistema de particionamento consegue chegar a esses 512 bytes? O NTFS. Agora, qual o sistema que utiliza o NTFS? Bem, o NTFS não é utilizado pelo 95, o NTFS não é utilizado pelo 98, o NTFS não é utilizado pelo Millennium. Os sistemas que utilizam o NTFS são Windows 2000, 2003, XP, o novo sistema que está chegando, que é o Vista. Então, esses sistemas são os sistemas que trabalham com a unidade NTFS. Além de garantir um cluster menor, o que vai resultar no menor desperdício de espaço e diretamente ligado ao maior tamanho final para você armazenar, nós também temos no NTFS um sistema maior de segurança. Questões que dizem o seguinte: é correto afirmar que o NTFS consegue visualizar as partições FAT, porém as partições FAT não conseguem visualizar o NTFS. Está correto? Sim. Essa é uma característica interessante em termos de relação entre FAT e NTFS. Se nós formos fazer um comparativo, a unidade NTFS ela consegue ver uma unidade FAT. Então, se eu pego um HD e particiono ele em dois pedaços, vou fazer aqui um exemplo. Peguei um HD, particionei esse HD em dois. Então, um HD de 80, por exemplo, dividido em duas de 40. No qual eu tenho uma partição FAT e uma partição NTFS. Nessa partição FAT, eu instalo o Windows 98. E na partição NTFS, no único HD, eu instalo o Windows XP. Então, o que vai ocorrer? Peguei uma unidade, particionei em duas, criei um sistema FAT32, criei um NTFS. A princípio, qual a diferença que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma diferença no sistema de arquivo, no sistema operacional que pode ser gravado em cada uma dessas partições e no tamanho do cluster de cada uma dessas partições. Agora, o que é mais interessante é, ao ligar o nosso computador, vai aparecer lá, você quer iniciar, ou seja, você quer dar o boot na máquina com Windows 98 ou com Windows XP? Se eu selecionar o 98, ele vai entrar, vai funcionar, mas quando eu for até o sistema gerenciador de arquivos, não vai aparecer quem? Não vai aparecer a NTFS, é como se ela não existisse. Por quê? Porque nós vimos há pouco que o FAT não consegue visualizar a NTFS. Porém, se agora eu reiniciar a máquina novamente
e optar a dar o boot pelo XP, que está instalado aonde? Está instalado na NTFS. O XP entra. Ao ir no sistema gerenciador de arquivos, conhecido como Windows Explorer, eu consigo visualizar tanto a unidade que está com XP, quanto a unidade que está com Windows 98. Então, fechamento disso. O FAT não consegue ver NTFS, porém o NTFS consegue ver FAT. NTFS ele consegue chegar ao tamanho mínimo de um cluster, que são 512 bytes. As unidades FAT são utilizadas para o sistema mais antigo, enquanto que a unidade NTFS é o que é usado nos sistemas mais novos. Por quê? Além de permitir um resultado final em termos de tamanho melhor, ele também permite o quê? Permite um certo sistema de segurança e controle de segurança que nós vamos ver aonde? Nós vamos ver nos sistemas operacionais servidores. Então a NTFS vai permitir um controle maior de segurança, o que a FAT não permite. Tudo bem? Agora, que vem a ser aquelas últimas duas ali, SXT3 e SWAP. Então vamos conhecer um pouquinho sobre essa SXT3 e essa SWAP. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó. É o Windows 95 e alguns 98. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a SXT3. A SXT3 já é um sistema de particionamento utilizado pelo Linux. Então, característica da SXT3, sistema de particionamento utilizado pelo Linux. E a SWAP? A SWAP, ela também é utilizada pelo Linux para armazenar arquivos de troca. Então, o que o pessoal, muita gente considera aí como arquivos temporários, aqueles que não são fixos, são lidos e gravados, são gravados e lidos e depois são apagados. Então, ao invés do Linux utilizar a mesma partição onde está gravado o programa principal, ele pode ser também gravado onde? Numa partição específica chamada SWAP, que ela serve apenas para troca. O que eu ganho utilizando a partição SWAP? Eu ganho o quê? Eu ganho uma melhor performance na leitura e gravação do disco, porque agora eu não estou gravando qualquer coisa no disco. Num disco eu estou gravando os dados principais e na outra partição, ou seja, no outro pedaço do disco, eu estou gravando somente o quê? Os arquivos de troca. Então a leitura e gravação ela fica dividida, ela fica um só para arquivos de troca e outro só para os dados primários. Você vai ganhar em que nisso? No desempenho. Então nós temos aqui os sistemas e a diferença entre o sistema, que basicamente são os clusters e a compatibilidade de leitura entre um e outro. Muito bem. Agora, questões relacionadas a como funciona a saúde do cluster. Existe uma questão referente a uma coisa chamada bad block, e isso tem caído muito em prova. O que vem a ser o bad block? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Vou apagar aqui. O bad block é um bloco defeituoso em disco. Então eu tenho as minhas unidades de alocação. Nessas unidades de alocação estão quem? Estão os dados gravados. De repente, por uma queda de luz, por um impacto, por uma poeira, por uma deficiência no funcionamento da máquina, o que acontece? Uma dessas unidades de alocação recebe um arranhão ou recebe uma queda magnética. É gerado quem ali? É gerado ali um bad block. Então já foi questão de prova o que pode gerar um bad block. Então coisas que podem gerar o bad block: impacto, queda de energia elétrica, desligamento incorreto, poeira na unidade. Sendo que esse último, poeira na unidade, é difícil porque a unidade está fechada. Porém, se você abre uma unidade e permite que caia a poeira lá dentro, é gerado um bad block, que é um bloco defeituoso. Então, na verdade, essa área de alocação ela está ruim. Ela não vai funcionar mais. Ela está com defeito. Então, os itens principais para HD nós já vimos agora. Vamos conhecer como é um HD. Bem, aqui nós temos um exemplo de HD. Esse HD aqui está fechado, então olha só, a formação básica dele fechado. E como é dentro do HD? Então olha só, a parte de dentro, os discos de gravação, os cilindros de gravação magnéticas. Olha lá, ó, as áreas, os dados são gravados exatamente nessa área aqui. Então aqui nós temos um exemplo para você conhecer um pouquinho mais sobre o HD.
Agora, se você observar aqui atrás, ó, existe uma conexão do HD. Essa conexão é uma conexão paralela, e essa conexão paralela ela também já está sendo substituída por uma conexão serial. Como nós conversamos no outro encontro, hoje as transmissões de dados paralelos estão sendo trocadas pela serial. Por que está sendo trocada o paralelo pelo serial? Bem, principalmente porque hoje os equipamentos estão atingindo uma alta velocidade e nós sabemos que o paralelo ele é muito sensível a interferências externas. Então, olha só, nós temos hoje nomes relacionados à unidade de HD também, que se chamam PATA, que conseguem velocidades. Ó, isso aqui significa paralelo, com tecnologia ATA, consegue 66, 100 e 133 megabytes por segundo de transferência, isso na paralela. E nós temos a tecnologia SATA, que é que está entrando agora para substituir a paralela, que é a serial ATA. No caso da serial ATA, nós já temos transferências bem maiores. Nós temos transferências de 150, 300 e 600 megabytes por segundo. Então, relação SATA e ATA estaria ligado aqui, estaria ligado também a essas unidades, as unidades de HD. Então, esses nomes são relacionados. Quem transfere com maior velocidade, SATA ou ATA? Nós sabemos que é a SATA. Ah, por que foi convertido o padrão paralelo para o serial? Porque o serial ele tem uma imunidade maior a interferências externas. Agora que nós já vimos isso, vamos conhecer também umas outras unidades de armazenamento magnético que se chamam Zip Disk e Jazz Disk. Então, vou colocá-lo aqui. O Zip Disk é uma unidade que necessita de um drive, então ele não é fechado como o HD, como nós vimos. Então o HD era o quê? Era fechado, era um dispositivo que ele já tinha o controle todo nele, ele não precisava ser colocado em drive. Você não precisa pegar o HD e colocar um drive, o HD dentro de um drive para ser lido, porque ele já é o seu próprio drive. Porém o Zip e o Jazz são discos. Eles precisam ser colocados aonde? No Jazz Drive ou no Zip Drive. Então o Zip Disk ele tem capacidade de armazenamento que varia de 100 megas a 750 megabytes. Enquanto que o Jazz, ele consegue armazenar de 1 a 2 gigabytes. Porém, essas unidades estão praticamente em desuso devido ao valor comercial, comparados ao CD. Hoje você tem um disco de jazz, por exemplo, num custo aproximado de R$40, enquanto que você tem um DVD que armazena de 4.7 gigas, um custo de R$1,50, R$2. Então o custo-benefício fez com que essas unidades saíssem praticamente do mercado. Muito bem. Questões relacionadas a essa unidade. É correto afirmar, questão de prova, é correto afirmar que o WinZip armazena discos que variam de 100 a 750 megas? Olha só a questão de prova. O WinZip armazena de 100 a 750 megas. Nós vimos que quem armazena de 100 a 750 é quem? É o Zip Disk. O Zip Disk, ele é um hardware. É um hardware de armazenamento. O WinZip foi a questão colocada na prova. O WinZip não é hardware. O WinZip é um software. É um software que permite o quê? Compactar arquivos. Então, uma diferença entre Zip Disk e WinZip. Enquanto o WinZip é um software de compactação,
O zip disk é um hardware de armazenamento. Então essa questão está errada. O zip disk não vai armazenar, não tem discos que armazenam de 100 a 750 megas. O WinZip é um software para armazenamento. Temos também outras unidades de armazenamento, que são as unidades flash. E nesse grupo de unidades flash, quem nós temos? Nós temos os pendrives. Então, olha só, aqui nós temos um exemplo de um pendrive. E temos também outros recursos para armazenamentos, como as fitas magnéticas, outro exemplo. Os drives externos, outro exemplo. No caso, esse drive externo é ligado pela porta USB, que nós já conhecemos. Muito bem. Agora que nós já conhecemos as memórias secundárias ou de massa, que é esse grupo de memórias que permitem a gravação do usuário, vamos conhecer como é que isso se interliga, qual a relação dele, o que o faz se comunicar com o processador para que seus dados possam ser trabalhados. Nós sabemos que a placa-mãe é responsável por integrar os componentes. Temos nela os barramentos, temos as portas de comunicação e temos também quem? E temos também as controladoras. Então nós vamos falar sobre isso. Controladora. O que vem a ser a controladora? Controladora é o controle que permite à placa-mãe se comunicar com quem? Com as memórias secundárias ou de massa. No caso, se essa controladora for na própria placa-mãe, ela é chamada de quê? On-board. E se for necessário conectar uma placa para fazer essa comunicação, essa controladora se torna off-board. Então, a nível de concurso, isso também é muito pedido. Vamos ver alguns casos. Nós temos aí a controladora padrão, que é utilizada em todos os equipamentos, conhecidas como controladora IDE. E temos uma controladora de alto desempenho voltada a servidores de rede. Essa é chamada de controladora SCSI. Características. Vou desenhar agora uma controladora. Nós temos aqui uma placa controladora. Se isso é uma placa controladora, significa que essa placa-mãe, ela possui controlador on-board ou não? Não, se está em formato de placa é porque vai ser aqui, agregado à placa-mãe. Logo, a placa-mãe não possui o circuito, ela é uma off-board. Então, esse exemplo que eu estou dando aqui é de uma off-board. Porém, nós vamos observar a nossa controladora física, que será mostrada, vai ser uma controladora on-board. Aí você fica conhecendo os dois modelos. Tanto a controladora off quanto a on, ela possui os mesmos recursos quando relacionada às comunicações que nós vamos ver. Então aqui você tem dois conectores, no qual você possui 40 pinos. E você possui um conector de 34 pinos. Então vamos ver isso aí. Como é que é colocado isso em prova? Nessa conexão de 40 pinos, é ligado um cabo. E esse cabo ele possui duas conexões de ponta. Ou seja, a conexão da placa e mais duas conexões para dispositivos. Esse cabo de 40 vias, ele é responsável por ligar HD, CD, DVD, CD de gravação, DVD de gravação. Aqui nós colocamos RW, RW é regravação, mas considera-se o RW como gravação e regravação, porque uma unidade RW ela também grava. Então todos esses componentes podem ser ligados aonde? Nesses cabos conectados ao conector de 40 pinos. Cabo esse chamado de cabo flat. Então, se relacionar a cabo flat, é o cabo que faz a comunicação aqui. Flat da controladora. O que vem a ser flat da controladora? É o cabo que faz a comunicação entre um dispositivo de massa e a placa que controla esse dispositivo. Então, 40 vias, esses componentes. 34 pinos. Vai também um cabo. Porém, nesse cabo de 34 vias, só podem ser ligadas unidades de FDD. Relembrando, o que é uma unidade FDD? É um acionador de disquete, é um flop disk drive. Então, na verdade, é um drive disquete.
Nas de 34, só drives de disquete. Nas de 40, você tem o quê? Nas de 40 você tem HD, CD, DVD, gravador de CD, gravador de DVD. Como foi colocado, como é colocado isso em prova? Vamos observar aqui uma questão de prova. A questão diz o seguinte: na conexão do HD, também pode ser conectado. Aí você tem as alternativas: um DVD, um drive de disquete, uma impressora, um mouse, ou nenhuma das respostas anteriores. Então, vamos analisar essa questão. Na mesma conexão do HD, também pode ser ligado. Vamos lá. Vamos ver se é o mouse. Relembrando, o mouse, ele utiliza como padrão a porta PS2. Pode utilizar também a porta USB. E antigamente utilizava a porta serial. O HD. O HD, ele utiliza a conexão de 40 vias da placa controladora. Muito bem, não bateu com o mouse, então está fora. Impressora. A impressora, ela utiliza o quê? A impressora atualmente utiliza a porta USB. Porém, utilizava a paralela e nós tínhamos impressoras seriais. Bateu com 40 vias? Não. Flop drive. Utiliza o quê? Conexão de 34 vias da controladora. Bateu? Não. E o DVD? Tanto o DVD quanto o CDR, quanto o DVD-R, utilizam o quê? Conexão de 40 vias da controladora. Então, 40 vias da controladora, 40 vias da controladora. Logo, a resposta correta é DVD. Então, é importante nós conhecermos as conexões para quê? Para saber qual é a ligação entre elas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo dos conectores e dos cabos flat. Então, aqui eu tenho tanto a tecnologia PATA, que são os flats. Na verdade, o ATA, apesar de se conectar em 40 vias da controladora, ele possui 80 vias no cabo. Bem, ele tem 40 conectores, porém 80 vias. Por que 80 vias em 40 conectores? Porque cada via ela é acrescida de mais uma para uma coisa chamada aterramento. O que o aterramento faz? O aterramento, ele minimiza a interferência externa. Então ele tende a minimizar isso no cabo quê? No cabo paralelo. Então aqui esse cabo de 80 vias que vocês estão vendo, olha, é um cabo que faz a comunicação entre a controladora e o dispositivo. Ele é um cabo flat, só que se observa que ele tem mais vias, por quê? Porque ele é da tecnologia ATA, na verdade ele é PATA. Já esse cabo fininho, ele é da tecnologia SATA, ele é serial. Então, ó, esse fininho substituiu esse cabo mais grosso. Tudo bem? Então, vamos lá. O SCSI, que vem a ser o padrão SCSI. Isso aqui é o padrão IDE, nesse caso desenhado um padrão off-board, porque está em formato de uma placa. On-board seria na própria placa-mãe. O SCSI. Já o SCSI é um padrão utilizado mais em redes, por quê? Porque ele possibilita uma alta taxa de transferência, um desempenho melhor na comunicação. Não que eu não possa usar numa rede o padrão IDE, posso sim. Porém, você vai optar pelo SCSI, porque normalmente um computador de rede ele vai servir a outros computadores. Isso é um tema que nós vamos estudar. Então, tem vários acessos simultâneos. Então, é interessante você ter um componente que possa dar esse acesso, ou seja, permitir a troca de informação, a leitura, a gravação de dados, numa performance bem melhor. E o SCSI permite isso. Ele tem uma taxa de transferência superior ao padrão IDE. Muito bem.
Com isso, nós encerramos o tema de hoje e até o nosso próximo encontro. Obrigado.